mês de março, entre datas importantes, obviamente que nós temos várias datas importantes no mês de março. Vou até tentar aqui, se o meu glorioso telefone permitir, lembrar de algumas. Mês de março nós temos no dia 8 o Dia Internacional da Mulher, dia 14 de março Dia Nacional da Poesia, dia 15 de março Dia Mundial do Consumidor. No dia 19 de março nós temos uma data que é nossa. O santo não é só nosso, mas a data é Dia de São José, né? É a marca aqui. Nós temos o feriado religioso no estado do Ceará, padroeiro do estado de São José. Dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Dia 24 de março, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né? Dia 27 de março, Dia do Circo, que a gente quase não vê mais, né? Raras vezes um cirquinho em alguns bairros afastados da cidade. E no dia 31 de março, o Dia da Saúde e da Nutrição. Agora, Dia Internacional da Mulher é um dia que não tem... Todo ano nós temos que lembrar essa data, porque a cada ano a gente ressalta algum ponto importante, algum ponto relevante. Desde o ano passado que a gente, infelizmente, tem batido na questão da violência contra a mulher, que assim, de uma forma desenfreada, parece que abriram os portões, né, dos agressores. E isso é assustador no estado do Ceará, principalmente. Todo dia a gente tem uma notícia de uma mulher espancada. O número de feminicídio é, assim, altamente preocupante. Quase que um problema de saúde pública. Já chega a ser tão preocupante, né? Então, assim, todo mês de março a gente tem uma pauta específica para o Dia Internacional da Mulher. E a gente começou a fazer algumas dessas pautas. A companheira Daniela já está acompanhando alguns eventos importantes que estão acontecendo na cidade. E, Dani, qual é o primeiro fato que nós vamos trazer relacionado a esta data que todo ano ela é relevante? Exatamente, Paulinho. Todo ano, sim, tem sua importância, tem sua relevância e há necessidade de se falar a respeito não só dos casos de feminicídio, mas os casos de violência, né? Tudo começa com uma pequena agressão e resulta, infelizmente, a morte de muitas mulheres no nosso município, inclusive, realmente, infelizmente, é recordista aqui no estado do Ceará, na região, com muitos números de mulheres assassinadas, né? E para além do feminicídio, o Complexo Comunitário de Desenvolvimento de Iguatu, o CCDMI, uma instituição que existe aqui no nosso município, formada totalmente por pessoas da sociedade civil, estará realizando no próximo dia 8 de março uma atividade no sentido de homenagear as mulheres, aquelas que não são vistas, aquelas mulheres que têm no seu dia a dia a sua função de dona de casa, de mãe, né, de proteção da família e tal, que infelizmente elas não são muito vistas, né? A gente tem homenagens a mulheres na profissão, em algumas áreas que já são mais esclarecidas, mas o complexo ele tem aí essa atividade no próximo dia 8, tem a previsão de uma alvorada pelas ruas da cidade, a previsão também de um manifesto, e aí esse sim em prol da luta contra a defesa, em prol da luta contra as violências que as mulheres vêm sofrendo, né, na defesa do público feminino. A previsão também de uma atividade para o próximo dia 18, um momento onde as mulheres, representando as associações comunitárias, presidentes de associações, lideranças também estarão reunidas. E para falar bem direitinho aí sobre essa programação, sobre as atividades, inclusive, dessa instituição, a gente conversou com a senhora Antônia Barbosa, ela que é colaboradora do Complexo Comunitário de Desenvolvimento de Iguatu. Na verdade, o nosso objetivo, né, nesse encontro é que a gente possa dar um suporte maior, uma visibilidade maior às ações, às mulheres, às atuações que já vêm acontecendo no nosso município. Muitas vezes a gente percebe que as mulheres elas fazem algumas coisas, mas infelizmente elas não são vistas, né? E a gente está aqui, o nosso objetivo realmente é chamar a atenção para que as pessoas digam, não, a mulher está aí realmente, ela veio para ficar, ela não tem mais como se esconder, mas ela precisa
precisa também ser valorizada, ela precisa ser vista, né? Então, assim, a gente também acha que é muito importante dar flor, é muito importante dar bombom, mas é muito importante você chegar lá e falar assim, não, peraí, essa é realmente a competente, ela é responsável, ela tem condições, ela é capacitada. Então, o nosso objetivo é dar esse grito para um empoderamento feminino, para entender. E, assim, que fique bem claro que nós não fazemos parte de associação de conselho de feminista, não é isso. Na verdade, são pessoas civis que só veem realmente o objetivo da mulher, a função da mulher na sociedade, de um modo geral. E nesse ano de 2023, vocês pretendem realizar uma atividade para além da luta contra a violência contra a mulher. Vocês também pretendem homenagear as mulheres, aquelas que estão no dia a dia, que muitas vezes não são vistas. Pronto. Essa é que é a verdade. Na verdade, a gente não pode esquecer, assim, botar panos quentes no feminicídio. Tá? Assim, quando a gente fala isso, que não vai falar especificamente de feminicídio, as pessoas ficam falando, não, de jeito nenhum. A gente sabe que isso é uma realidade. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade, né? Mas o que a gente também vê é o seguinte, o feminicídio está aí, o feminicídio, ele realmente bate a nossa porta, mas a gente também percebe que nós precisamos empoderar essa mulher para que ela realmente não caia, teoricamente, nessa armadilha desse feminicídio. Porque a gente sabe que o feminicídio, ele atinge toda e qualquer classe, independente de condições físicas, financeiras, econômicas. A gente sabe que toda mulher está propensa a uma situação como essa. E o que nos chama a atenção, na verdade, com relação ao feminicídio é o seguinte, eu não sei se alguém conhece outros casos, mas todos os casos que eu conheço, essas mulheres tinham uma medida protetiva. Então, o que significa dizer? Significa dizer que essa medida protetiva não está sendo suficiente, essa lei não está sendo suficientemente forte. Então, a gente precisa que essa mulher, ela consiga dizer antes de acontecer, porque ela só vai ser vista quando ela já é vítima. A gente só consegue ver que a mulher é vítima de feminicídio depois que aconteceu, depois que ela foi morta. E o dia a dia dela, como é que ela está? Então, a gente precisa que essa mulher dê visibilidade, não é para sair, porque a gente sabe que ela não denuncia por quê. Porque é morte de amores. Não é bem assim. Pode até ser, em alguns casos, mas 90% dos casos não é isso. Ela tem medo. Ela tem medo, porque sabe que ele vai voltar. Ele volta e ela vai para onde, essa mulher? Ela vai ser amparada? Ela vai ser cuidada? Ela vai ser protegida? Ela não vai. Então, ela volta para o mesmo lugar. Então, às vezes, ela deixa de fazer essa denúncia porque ela não tem para onde voltar. Então, a gente precisa trabalhar essa mulher para que ela entenda que esses passos podem ser dados no dia a dia, que esses espaços têm que ser conquistados no dia a dia, para que ela, infelizmente, não caia na esparrela exatamente do feminicídio. Entendeu? Então, na verdade, nossa preocupação é cuidar dessa mulher, enquanto empreendedora, enquanto dona de casa, enquanto educadora, mas que ela tem capacidade de fazer muito mais, independente de qualquer situação, ou de qualquer sexo, de qualquer pessoa que está do lado dela, ou sozinha, de qualquer modo. A gente quer que ela realmente entenda que ela pode cultuar isso durante todo um tempo e não só, né, numa situação de risco. Bom, e vocês pretendem realizar uma atividade no próprio dia 8, dia 8 de março, já na próxima semana, com uma alvorada, também uma atividade no final do dia e também no próximo dia 18. Então, são várias atividades que vocês planejam em prol das mulheres iguatuenses. É exatamente isso. A gente só quer frisar o seguinte, que esse dia 8 ou esse dia 18, né, o complexo de Conselho Comunitário e a Associação de Mulheres Empoderadas, Empoderamento Feminino, a gente está trabalhando, na verdade, esse dia é só um dia pontual. Mas essas nossas ações, elas acontecem constantemente, cotidianamente. Todos os dias a gente faz isso, a gente procura levantar, a gente procura dar suporte, a gente procura dar apoio, procura achar espaço para essa mulher na sociedade. Né? Então, no dia 8 e no dia 18, são ações que, teoricamente, já são costumeiras de se fazer, principalmente o dia 8, e isso que a gente tem que falar. O dia 8, a gente tem que entender que não pode ser um dia simplesmente de homenagens, de bater palma e de aplaudir. É dia de ação, é dia de cobrança. E eu, às vezes, costumo falar o seguinte, quem dera que as pessoas que têm o poder de mudar as leis, ao invés de ver com os olhos, vissem com o coração. E cada vez que ele visse uma situação dessa, ele se perguntasse se. E se fosse minha mãe? E se fosse minha esposa? E se fosse minha filha? Então, quando você bota se, significa dizer que você está sentindo na pele. Então, a gente precisa que essas pessoas que têm o poder, elas olhem as pessoas com o coração. Porque com os olhos todo mundo já está vendo. E a gente só vê no final os números que estão cada vez se multiplicando. Então, para nós é importante que essa mulher seja vista todos os dias com o coração. Bom, tá aí, né, a fala da colaboradora do Complexo Comunitário de Desenvolvimento de Iguatu, a primeira
né, de tantas outras reportagens que a gente vai estar trazendo aqui até o dia 8 de março, em prol do Dia Internacional da Mulher. Várias instituições sempre realizam alguma atividade em várias áreas, né? Ou seja, pela defesa da mulher no tocante à violência, ou seja, para a valorização da mulher no âmbito profissional. Enfim, a gente vai continuar a trazer outras entrevistas a respeito desse assunto, com certeza. Então, convido você a estar sempre acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Mais FM, na TV Mais e também no nosso portal maisfm.com, claro, também nas nossas redes sociais.